não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação. O que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. Não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Meu querido herói, minha querida heroína, nós já fizemos muitos vídeos aqui relacionados a esse tema, sobre a censura nas redes sociais. E isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. Vamos ler aqui uma citação de Thomas Jefferson, para você entender o melhor. A árvore da liberdade deve ser regada de quando em quando com o sangue dos patriotas e dos tiranos. É o seu adubo natural. E para complementar, temos mais essa frase aí. A política é uma praga tal que eu aconselho todos a não se meterem nela. Os homens tímidos preferem a calmaria do despotismo ao mar tempestuoso da liberdade. Eu prefiro o mar tempestuoso da liberdade. Eu prefiro não ficar na calmaria. Nós preferimos não ficar na calmaria, nos calar. Isso é o que o tirano quer. Eu prefiro ser ofendido. Eu prefiro que existam pessoas escrotas a me curvar a tiranos. Hoje, meu querido herói e heroína, nós vamos ver um corte da primeira dama. Que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Aqui, ó. A Janja. E ela fala uma coisa que, se você não ligar isso com o que está acontecendo ultimamente... Não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Um pouco complicado aí. Mas estamos aqui para esse debate, ok? Depois da vinheta. Tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, além da cultura pop, pra você. Nós falamos como é importante a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não existe para que a gente só dê bom dia um pro outro. Para que eu chegue pro meu irmão ou para vocês e fale coisas maravilhosas. A liberdade de expressão existe para ter esse mar tempestuoso, cheio de coisas que você não concorda. É muito simbólico que a principal pauta desse governo socialista, comunista que a gente está vivendo hoje, seja regular as redes sociais e, ao mesmo tempo, seja a mesma pauta do STF. O Eli Vieira falou exatamente isso numa postagem que a gente repostou. A principal pauta da esquerda e do governo é regular as redes sociais. A principal pauta do STF é regular as redes sociais. Deve ser coincidência. Não, não é coincidência nenhuma. Porque a gente sabe que com as redes sociais sendo regulamentadas, a gente sabe que quem tá com o poder, quem tá na hegemonia, é esse o cara que vai ditar as regras. Certamente que sim. É isso aí. Ó, presta atenção, desconfie de uma pessoa que tá sempre lá em cima e que quer ditar as regras das coisas. É muito simbólico isso aí. O diabo, ele é contra o livre-arbítrio. Ele queria que as pessoas fossem comandadas por ele e que ele iria ditar as regras ali. Ou seja, ele é o tirano. Até hoje ele é assim, entendeu? Enquanto isso, o Pai Celestial, ele quer o quê? Que você seja livre, mas que você pague pelas suas escolhas. É simples. É isso aí. Você tem liberdade e responsabilidade. O tal accountability, que é uma palavra lá inglesa, que fala justamente isso. Ação com responsabilidade. Eu sou maduro, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho os meus direitos, ok? E eu sei que as minhas ações têm consequência, pro bem ou pro mal. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva.
e a minha maldição. Só que o que está por trás dessa regulamentação da mídia é o que o Tony falou. Controle. Controle. Eles querem controlar a narrativa e colocar as mentiras para continuar enganando o povo. Já avisei que vai dar merda isso. E a gente vai aqui começar, a gente vai ler alguns twitters aqui para vocês. Esse aqui é o do Nicolas Ferreira, um deputado que tá enchendo o saco desse governo. Sim. Porque tudo dele viraliza. Tudo. Ele é oposição, né? É. Ele tá fazendo o papel da oposição aqui, trazendo o contraponto do que ele acha errado. E por que ele viraliza? Porque a maioria do povo concorda com ele. Ele viraliza porque ele está com a verdade. Exato. As pessoas, no fim, sabem que a verdade é isso aqui. É isso aí. Olha só o que essa mulher tá falando, gente. Vamos lá. Ele fala o seguinte: é difícil porque os brasileiros não querem viver em uma ditadura. Simples. Ele está já respondendo a pergunta que a Janja vai fazer. Vamos ouvir aqui nossa querida Janja. Um salve aí pro Luiz, vai lá. Aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso? Aí o presidente Xi... Por que é tão difícil falar de censura no Em Brasil? prisão. Por que é tão difícil falar disso? E aí o Nicolas respondeu. É difícil porque os brasileiros não querem viver em uma ditadura. Simples. Quando você fala Gente, acordem, cara. tem prisão, e ela fala de uma forma tão simples assim, alguém que está na rede social, num horário que não é permitido, é preso. Alguém que compartilhou um meme. É isso que eu entendi? Alguém que compartilhou um meme mais de uma vez, 2, 3 vezes, é preso. Meu Deus do céu. Cara, sinceramente, isso aqui é a nossa dama. Primeira dama do Brasil. Exato. Pessoal, ali a gente começou falando do Eli Vieira, a gente falou do Thomas Jefferson, a gente falou sobre liberdade. Sabe, é muito difícil vocês entenderem por que a Liga Nerdola, a gente responde tão fortemente qualquer ataque à liberdade de expressão das pessoas. É difícil de entender, gente. Eu vou lembrar você talvez seja novo nessa guerra cultural, mas a gente já foi muito cancelado. As pessoas estão cancelando as outras e a Liga Nerdola apareceu para combater o cancelamento. Para dar força, para dar um contraponto. Exatamente. Porque a grande maioria das pessoas já estava de saco cheio disso. Isso me irrita! Muitos criadores de conteúdo, inclusive aqueles que a gente nem tem apreço, foram cancelados e a gente é contra. Nós não cancelamos, a gente combate fortemente o cancelador. É isso aí. O ditador de regra. O cara que é autoritário, entendeu? Que tem um discurso autoritário. Travestido de virtude. Esse é o nosso ponto. Esse é o ponto de todos os canais da Liga Nerdola. Primeira coisa, combater a cultura woke e o cancelamento. É a primeira coisa, cara. Uma coisa está dentro da outra. O cancelamento é uma arma usada pela esquerda, pelos wokes. Você tá aqui com a primeira dama falando isso. A gente vai ler um próximo Twitter desse cara aqui, Leonardo Lopes. E aí ele traz as aspas da Janja. Por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Ele continua, te respondo. Janja, é difícil porque aqui é uma democracia. E em uma democracia as pessoas discutem temas nem sempre o que um político quer, o povo aceita. Aí ele continua, diferente de uma ditadura de partido único, onde o povo aceita para não morrer. Então, o modo como ela fala, assim, né, trata com naturalidade pessoas irem presas por opinião, que é isso que ela está fazendo. É chocante, sinceramente. Né, e nessa entrevista aí para a Folha, então eu contei, é a terceira vez que ela está insistindo nesse assunto. Né? E ontem a gente conversou aqui sobre crise de imagem e aumento da impopularidade do governo, e a Janja não está ajudando, que é a segunda vez, ela está dobrando a aposta de novo, porque primeiro teve a intervenção lá não planejada na visita da China, que ela resolveu falar sobre rede social, regulação de rede social, e não estava previsto. Imagina para os chineses tão metódicos, como pegou mal, falaram até que a primeira-dama chinesa, né, ficou com
muito desconforto com essa atitude da Janja de falar fora do protocolo, né? E ela mesma disse, nenhum protocolo vai me calar. E a ironia é que uma das coisas que ela quer, né, com a regulação, que ela chama de regulação de redes sociais, é calar outros, né? Vamos ser sinceros aqui. Esse tipo de pessoa como a Janja, e tem muitos outros artistas, criadores de conteúdo, a gente pode citar aqui o Felipe Neto, a gente pode citar... Outros youtubers famosos. A gente pode citar aqui a Cláudia Raia como artista, a Ludmilla, tem vídeo no canal sobre isso. Essa galera mora lá fora, curte lá fora. Ou tem acesso. Tem acesso lá fora, a tão dólar, fácil. tudo. Tão fácil. Então é muito fácil para eles que já estão aí com o seu pé de meia, né, Elvis, cheio, lotado, esborrotando. Eu sou rica! Falar a favor da censura. Isso, a censura que só vai censurar um lado. Exatamente. Só censura um lado. Meme. É só os memes das pessoas à direita que são atacados. É só a gente que é escroto. Só a gente que é escroto. A galera cheirosa, que inclusive chama o Tony eu de Capitão do Mato, não tem uma palavra de nenhum youtuber famoso falando sobre isso aqui. E ainda vem gente aqui nos nossos comentários dizer que a gente tá se vitimizando. Mano, vai tomar velho. Vem gente aqui. Vem gente vai aqui. Tomar você chegar totalmente aqui sem noção. dizer que eu tô me vitimizando, apontando a hipocrisia dessas pessoas. Pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara. A gente tá aqui lutando pela liberdade de todo mundo. Pode me ofender, contanto que eu tenho o direito de te ofender, cara. Você não pode falar que uma atriz é feia, você não pode falar que uma obra é mal escrita, porque, poxa, tu vai falar várias vezes. Eu não posso falar nem que o cara tá me chamando de Capitão do Mato. Você não pode falar que a Rachel Zegler destruiu o filme da Branca de Neve com as falas dela. Weird. Porque se tu fizer um vídeo, 2 ou 3 a mais, você está passando do ponto. Você está fazendo bullying. Você está fazendo bullying. É o que o canal Heróis Mais faz desde o começo. A gente faz bullying com artistas milionários. E eu me orgulho disso. Pois é. Meu querido herói, minha querida heroína, a gente só está falando a realidade sempre aqui. Sempre. A atriz é feia. A produção é ruim. A produção não vale 200, 300 milhões de dólares. Tem coisa errada? Tem. É só isso que a gente fala aqui. Mas vamos lá, mais um tweet, né? Mais um tweet do nosso querido Mafinha. Ele fala o seguinte: a Janja chamando de regulamentação a censura estatal na China e se perguntando por que é tão difícil falar disso no Brasil? Ora, minha cara primeira-dama, talvez porque nós supostamente sejamos uma democracia e censura não é algo condizente com o que uma democracia diz ser. Mafinha é fera. Bom, pelo menos a maravilhosa Janja mostrou para a gente com todas as letras que o que ela quer é censura e colocar na cadeia esse pessoal que fica falando de liberdade de expressão. Ela concordou com o que acontece na China, gente. Ela concordou com todas as palavras que saíram da boquinha dela. Ela concorda com prisão. Porque você usa uma rede social. Você tá entendendo essa parada? Porque você chamou um político de ladrão. Gente, isso é muito sério. Tony, teve um debate recente do STF de 2 juízes falando sobre isso. Um juiz defendendo. O povo tem direito de chamar um juiz, um funcionário público de ladrão. O que se espera do servidor público é estar sujeito a críticas mais ácidas, injustas, desproporcionais. Ou seja, não vejo como uma justificativa constitucionalmente válida, à luz da posição do servidor público, de ter que lidar mais ordinariamente com essas críticas, que justifique uma causa de aumento como está prevista no dispositivo impugnado. Leia-se que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão... Se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Entendeu? Tem o direito e tem que ser... Agora presta atenção de novo. Você tem o direito de fazê-lo, mas você sofre as consequências. Já tem calúnia, difamação,
Injúria já tem 3 crimes no Brasil. Você não precisa de regulamentação de nada. Se você chegar aqui e nos ofender, a gente se sentir ofendido, a gente pode entrar na justiça. Agora, qual é a pena, Tony? Não tem prisão para essas pessoas. Não tem prisão. O cara pode me chamar de tudo que é nome, ok? Se eu me sentir injuriado, ou caluniado, ou difamado, eu vou lá, processo. Se eu vencer... Ele vai pagar algum dinheiro. Exato, ele vai pagar algum dinheiro. Ele vai fazer uma retratação. Exato, só isso. O que eles querem? Prisão. Prisão. É. Prisão. E, cara, começa com isso. Vocês estão passando do ponto, hein? Ó, esse meme aí, isso aí é bullying. Isso é bullying. Não pode falar essas coisas. Ah, estão chamando a atriz de feia demais. Ah, não. Estão falando demais da atriz várias vezes, no caso da Rachel Zegler. A gente teve aqui um debate. Sim. Um debate lá no Vilela, no Inteligência, que Foi apontado isso aí. O cara apontou que a gente estava fazendo muito vídeo contra o filme da Branca de Neve. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, Rachel Zegler. Muito obrigado, muito obrigado. Foram ótimos os vídeos. Pra gente finalizar, a gente trouxe aqui duas postagens do nosso querido Jonas Bressan. Ele falou o seguinte: isso mesmo, Janja, pra cima deles. É bem irônico. As pessoas não querem discutir esses problemas, porque ela fala assim, tá? Ela fala problema. Ela erra. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Porque não tem a mesma sofisticação intelectual de nossa primeira-dama empoderada. Antes de ler a outra postagem, essa coisa intelectualóide que existe nesse debate público me enoja. Me enoja, cara. Entendeu? Porque no fim, sabe, no frigir dos ovos, o que muitos intelectualóides querem é só grana. Só grana. E querem usar a grana de pessoas ignorantes, inclusive, ok? E falam de maneira pomposa para tentar parecer o que não são. E não saem, no fim, não saem da sua própria bolha. Exatamente. Né? Não conseguem atingir... E precisam do quê, Tony? Precisam de dinheiro. Dinheiro, censura, se aproximar do rei. É isso que precisa, é isso que fazem. Continuando aqui, Tony, lê aí. Vai lá, Janja. Bora explicar pro Xixi Pingui os problemas do TikTok. Não deixe ninguém te calar ou mudar a sua essência. Não dê bola para esses irresponsáveis que querem fechar todos os importantes diálogos que você tem abrido. Ela também fala abrido, né? Os cidadãos brasileiros te acham muito culta e inteligente. Ui, Janja. Te louvo, né? Te louvo, Janja. Aqui, o Jonas Bressan foi muito certeiro, porque, inclusive, a Janja atrapalhou e ainda atrapalha muito os planos do governo Lula e tem, assim, tá tendo uma parte ali da esquerda que tá tentando afastá-la das mídias. Mas existe um plano muito maior na cabeça da Janja e eu concordo com o nosso querido Jonas Bressan. Janja, continua. Continua, Janja, porque quanto mais você faz, enquanto as redes sociais não estiverem regulamentadas com a censura, enquanto você fala também Lula, fala todo mundo, a gente vai estar aqui divulgando e muitos outros portais, muitas outras pessoas vão continuar divulgando. Não vai ser isso que vai calar a gente de jeito nenhum. Agora, tenho dois recados para você que está aí assistindo a gente. Primeiro, o livro O Anti-Woke, do professor, escrito pelo professor Jonas Bressan de uma forma tranquila, sem intelectualoidizadas. O cara simplesmente sabe escrever. Sabe escrever pro povão. O livro Anti-Woke esgotou. Mas breve nós estaremos com o link aqui de novo para você comprar. Inclusive, muitas pessoas compraram pelo nosso link. Mas muita mesmo. Nós somos responsáveis por este livro ter esgotado. Entendeu? Você não encontra mais na Amazon. Tá? Muita gente foi lá e comprou mesmo e não tem. E eu falei com o professor e ele disse: breve, a segunda tiragem, inclusive com uma nova roupagem no livro. Entendeu? Então, meu querido herói, minha querida heroína, o livro Anti-Woke, aguarde. O outro recado é o Tom Dimas. Você tá de saco cheio, cara, de só ver os outros ganhando dinheiro e arrotando um monte de coisa aí, sabe? Hipócrita. O Tom Dimas te ensina a ganhar dinheiro para você parar
parar de ficar só olhando esses riquinhos ganhando dinheiro e você não. Um dinheiro extra ou a sua renda fixa por mês. Vai lá, meu querido herói. O Tom Dimas está te esperando aqui, ó, neste momento. É o link dele. Inclusive, você pode ganhar até em dólar. 5 vezes mais. Vai lá. Elvis Ventura, isso aqui que a Jans já falou é sério. Não é brincadeira. É por isso que nós estamos aqui. É ou não é? Tem alguma brincadeira nisso? Cara, o grande lance é que as pessoas hoje que estão no debate público, elas que estão do lado disso aqui, e muita gente que está do lado disso aqui nem sabe. Às vezes escuta ali um argumento de youtubers famosos e pensa, não, tá certo, mas tá apoiando isso aqui, viu? Tá apoiando censura. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. A gente já fez vários vídeos aqui. Recentemente, uma empresa ligada à Universidade do Rio de Janeiro fez um levantamento de canais misóginos. Toda a bolha Red Pill tá lá e com certeza toda a bolha nerdola, cara. Inclusive, muitos canais cristãos também estão lá. Por quê? Porque o que é misoginia para essas pessoas? Foi o que o Tony falou. Quem tem o poder, quem consegue cortar, vai dizer o que vai ser impedido de ser falado. Vai controlar. Vai controlar tudo. Então, começa com o meme. Não pode postar um meme. Não pode falar do filme. Não pode falar do filme. Não pode falar contra race swap. Não pode falar... Cara, a gente tá vivendo a mesma coisa. Parece um filme que tá sendo rebobinado. É a mesma coisa. Há 3 anos atrás. Vocês lembram que teve criadora de conteúdo gigantesca, que numa live do Twitch, que ela apagou depois, disse que eu teria que ser preso. E aí depois, numa live lá no podcast do Vilela, falou, isso aí pode gerar, né, um problemão. Por quê? Porque não teve coragem de dizer realmente o que disse lá na live da Twitch que apagou. Ok? Vocês lembram disso por quê? Porque eu falei que uma mulher não podia, lá, a Galadriel não podia sentar com as pernas abertas. Você falou um comentário zoeiro. Tony, a mesma coisa. Não, mesmo falando certo. Mesmo falando sério. Mas você falou zoeiro. Eu tava falando de uma personagem fictícia, cara. Exatamente. Uma personagem que não existe, né? Mas é impressionante. Tony, é a mesma coisa. A gente tá recebendo o mesmo tipo de censura. E, cara, não é só nós. Nós estamos lutando pra liberdade de expressão ser pra todo mundo. Isso. #graças a Deus. Outra coisa, você pode discordar da gente, você pode ofender a gente, mas eu digo uma coisa pra você. Eu quero que você continue tendo essa liberdade. De ofender. Aqui, ó, não quer não. Aqui não quer, cara. Não quer. Deixa seu comentário, meu querido herói. Não esquece, Tom Dimas e Jonas Bressano também tem um curso de inglês, vamos deixar o link aqui, curso sensacional de inglês. A gente só tem que melhorar. Estudar, aprender inglês, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro e lutar. O Olavo de Carvalho falava uma coisa. Uma das coisas que ele sempre aconselhou os alunos, mesmo em meio a toda tempestade, todos os problemas, doença, problema financeiro, tudo, nunca pare de estudar. Nunca. Muito bom. Deixe seu comentário, meu querido herói. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.